79 anos de isolamento absoluto. Esse foi o tempo que o bunker de Adolf Hitler permaneceu lacrado para o resto do mundo. Milhares de toneladas de concreto armado e escombros de guerra soterraram o local. O espaço ficou congelado no tempo. Pesquisadores não tinham acesso. O governo mantinha camadas de silêncio oficial sobre as coordenadas exatas. O que restou naquelas salas após 8 décadas? À primeira vista, apenas ruínas escuras, mas, na prática, um arquivo intacto do colapso nazista. Como o centro de comando de um império virou uma tumba de concreto? A resposta está nos detalhes recuperados do subsolo, escrivaninhas de madeira, mapas estratégicos rasgados e objetos de uso pessoal, restos de uma rotina vivida sob cerco total. Cada item oferece uma resposta sobre as decisões finais da Segunda Guerra Mundial. Na filmagem, nota-se, as infiltrações de água marcaram as paredes de Berlim. O local não é apenas um vestígio físico. Ele é a testemunha direta do suicídio do ditador e da queda de um regime criminoso. O que esses objetos revelam sobre o colapso do Terceiro Reich? O mistério atrai historiadores e políticos até hoje. O fim aconteceu no subsolo. Hitler desapareceu na escuridão do bunker enquanto a superfície era destruída. Abril de 1945. Berlim agonizava sob o peso do avanço soviético. O Exército Vermelho cruzou o rio Oder no final de janeiro. Em poucas semanas, o cerco à capital alemã estava completo. Não havia mais rotas de fuga. Ouve-se o som constante das explosões de artilharia no teto de concreto. As ruas de Berlim se transformaram em um labirinto de barricadas e cadáveres. Dentro do bunker, o oxigênio era escasso e o cheiro de óleo diesel impregnava as roupas. Os eventos aceleraram. O comando alemão não tinha mais tropas reservas, apenas adolescentes e idosos guardavam as esquinas da chancelaria. O regime operava agora em apenas alguns metros quadrados de corredores estreitos. Não havia margem para erro. Cada minuto sob a terra aproximava os soviéticos do portão principal. O fim era inevitável. Assim, o cerco final começou. Janeiro de 1945. Berlim deixou de ser uma capital para se tornar um cemitério de concreto. Cada prédio virou uma fortaleza improvisada. Cada janela, um ninho de metralhadora. Por que a resistência continuava? Parecia uma estratégia militar. Mas, na prática, era um suicídio coletivo sob ordens superiores. Bombardeios aliados transformaram bairros inteiros em montanhas de entulho e ferro retorcido. A eletricidade acabou. A água encanada parou de correr. O transporte público deixou de existir. Milhares de civis debilitados pela fome e pelo medo se escondiam em porões úmidos e túneis de metrô. Enquanto isso, na superfície, soldados alemães tentavam frear o avanço soviético em combates brutais, disputando cada metro de asfalto. 16 de janeiro de 1945. Nesta data, Adolf Hitler abandonou a superfície de forma definitiva. Ele desceu os degraus do Führerbunker, um complexo subterrâneo construído sob a chancelaria do Reich. Foi o início do seu isolamento total. A partir desse dia, ele saiu do abrigo apenas 3 vezes. Sua última aparição pública foi registrada em 20 de abril, no seu aniversário de 56 anos. Nos jardins devastados da chancelaria, ele entregou medalhas da Cruz de Ferro para adolescentes da juventude hitlerista. Nas imagens da época, nota-se, as mãos de Hitler tremem descontroladamente. Seus ombros estão caídos, o olhar é vago. Após a cerimônia, ele retornou ao subsolo. O bunker era uma estrutura técnica projetada para suportar impactos diretos de bombas pesadas. O local contava com dormitórios estreitos, escritórios funcionais e depósitos de combustível. Geradores independentes e sistemas de filtragem de ar garantiam a sobrevivência. No quadro, paredes de concreto nu, luz artificial constante e ventilação barulhenta. Não havia janelas. O tempo ali dentro não passava. Mas isso era apenas o começo. O desastre final acelerou. 20 de abril de 1945. Os marechais Georg Zhukov e Ivan Konev lançaram a ofensiva final contra a capital. O ataque veio simultaneamente pelo norte e pelo sul. Em 23 de abril, as tropas soviéticas romperam as defesas nos subúrbios ocidentais. 2 dias depois, em 25 de abril, o cerco se fechou completamente. Berlim estava isolada do mundo. As comunicações externas entraram em colapso, o rádio falhava. Mensageiros tentavam cruzar as linhas inimigas, mas a maioria era abatida antes de chegar ao destino.
Os relatórios que alcançavam o bunker descreviam a mesma cena: a destruição total das frentes de batalha. Dentro do abrigo, a tensão se tornou insuportável. Hitler recebia mapas de unidades militares que já não tinham soldados. Ele gritava ordens para exércitos que existiam apenas no papel. As reuniões de Estado-Maior viraram sessões de fúria e acusações contra os generais. A realidade do lado de fora era ignorada, enquanto o concreto do bunker vibrava com as explosões na superfície. Não havia mais caminho de volta. O regime estava enterrado vivo. 22 de abril de 1945. Esse foi o dia em que o controle de Hitler desapareceu por completo. No centro de Berlim, dentro do bunker, a realidade finalmente rompeu as paredes de concreto. Por que o ditador perdeu o controle? Ele esperava um milagre militar. Mas o exército alemão não existia mais. Hitler exigia contra-ataques impossíveis. Ele ordenava que divisões destruídas avançassem contra blindados soviéticos. Oficiais que falhavam recebiam punições severas. Não havia lógica militar, apenas ordens suicidas. O estopim foi a ofensiva do general Felix Steiner. Hitler ordenou o ataque pessoalmente, mas o ataque nunca aconteceu. Steiner não tinha soldados, não tinha tanques e não tinha combustível. A reação foi violenta. Hitler teve um colapso nervoso diante de seus generais. Ele gritou que a guerra estava perdida. Acusou o comando militar de traição sistemática. O som dos gritos ecoava pelos corredores do bunker. No quadro visual, nota-se: Hitler estava curvado, com as mãos tremendo violentamente. Após o surto, veio a decisão. Pela primeira vez, ele declarou que não sairia de Berlim. Ele morreria ali, entre as ruínas da capital. Colaboradores próximos tentaram mudar sua ideia. Sugeriram bases na Baviera ou refúgios no sul da Alemanha. À primeira vista, uma opção de fuga segura, mas na prática, Hitler recusou todas. O isolamento aumentava a cada hora. O círculo interno se fechava em torno dele. Eva Braun, sua companheira desde a década de 30, permanecia ao seu lado. Joseph Goebbels, o chefe da propaganda, trouxe sua esposa Magda e seus 6 filhos para o subsolo. Martin Bormann controlava a burocracia interna do abrigo. Secretárias como Traudl Jung e Gerda Christian datilografavam ordens que ninguém mais cumpria. Médicos como Theodor Morell e Ludwig Stumpfegger monitoravam a saúde decadente do líder. Soldados da escolta pessoal da SS vigiavam as entradas de aço. Mas o pior golpe ainda estava por vir. 28 de abril. Hitler recebeu um relatório urgente. Heinrich Himmler, o chefe da SS e o homem mais fiel do regime, tentou negociar a rendição com os aliados ocidentais. Ele agiu em segredo pelas costas do ditador. A traição de Himmler foi o ponto de ruptura final. Hitler ordenou a prisão imediata e a execução do traidor. Não havia mais espaço para misericórdia. Os eventos aceleraram. O bunker tornou-se um túmulo antes mesmo do fim. Assim terminou a última semana de comando. 28 de abril de 1945. Hitler recebeu a notícia. Heinrich Himmler, seu colaborador mais próximo por décadas, tentava negociar a rendição. A traição foi um golpe seco. No mesmo dia, chegou o relato da execução de Benito Mussolini na Itália. O corpo do aliado italiano foi exposto em praça pública, pendurado pelos pés. Hitler tomou uma decisão definitiva. Ele não seria capturado vivo sob nenhuma circunstância. Por que ele escolheu o suicídio? Ele temia a humilhação russa mais do que a morte. O destino de Mussolini era o seu maior pesadelo. Na madrugada de 29 de abril, ele chamou sua secretária, Traudl Jung. O ambiente era claustrofóbico. Hitler ditou 2 documentos, seu testamento político e seu testamento pessoal. No texto político, ele não demonstrou arrependimento. Justificou todas as decisões da guerra e culpou exclusivamente os judeus pela catástrofe na Europa. Ele nomeou Karl Dönitz como presidente do Reich e Joseph Goebbels como chanceler. A ordem estava dada. No testamento privado, o gesto final de lealdade. Ele reconheceu oficialmente seu relacionamento com Eva Braun. Ele pretendia casar-se antes do fim. O casamento ocorreu horas depois em uma sala pequena do bunker. Ouve-se o som abafado das explosões no exterior. Walter Wagner, um funcionário de baixo escalão do partido, oficiou a cerimônia. Martin Bormann e Joseph Goebbels serviram como testemunhas. Naquele momento, Eva Braun tornou-se oficialmente Eva Hitler. A celebração foi curta.
Não houve festa, apenas um café da manhã improvisado com champanhe e bolo. Mas isso era apenas o começo do fim. Na manhã de 29 de abril, Hitler revisou os documentos pela última vez. Ele selecionou mensageiros específicos para retirar as cópias do bunker. A ordem era clara: cruzar as linhas soviéticas e levar o testamento para diferentes pontos do território alemão. Alguns conseguiram passar pelo cerco. Graças a esses homens, os documentos originais foram preservados para a sua história. 30 de abril de 1945. O café da manhã foi silencioso. Hitler sentou-se com suas secretárias pela última vez. Depois, reuniu-se com oficiais militares. O mapa sobre a mesa era inútil. Não existia mais uma linha de frente organizada. No quadro, o centro de Berlim estava cercado por divisões soviéticas. Tanques avançavam em direção à chancelaria. A resistência era inexistente. No início da tarde, Hitler despediu-se dos membros do seu círculo íntimo. Ele apertou mãos, olhou nos olhos e retirou-se para seus aposentos privados. Eva Braun o acompanhou. A porta foi fechada. Do lado de fora, no corredor, o ajudante de ordens Heinz Ling e Martin Bormann esperavam. Às 15h30, ouviu-se um disparo seco vindo do quarto. Ao entrarem, a cena era estática. Hitler estava sentado no sofá. Havia um ferimento de bala na têmpora direita. Eva Braun estava ao lado, morta por ingestão de cianeto. Hitler também havia mastigado uma cápsula de veneno antes de puxar o gatilho de sua pistola Walter PPK. O cheiro de pólvora e amêndoas amargas preenchia o ar. No chão, a arma e frascos de vidro vazios. Não havia tempo para luto. Os ajudantes agiram rápido, seguindo ordens prévias. Eles envolveram os corpos em mantas militares pesadas. Carregaram os restos mortais pelos degraus até os jardins da chancelaria. O local estava sob fogo de artilharia. Eles colocaram Hitler e Eva em uma cratera aberta por uma bomba soviética. Usaram galões de gasolina estocados no bunker para iniciar o fogo. A fumaça preta subiu. A incineração foi incompleta. Faltava combustível e o bombardeio constante impedia que os soldados cuidassem das chamas. Os restos parcialmente carbonizados foram cobertos com terra e entulho. Naquela mesma noite, o desespero atingiu o último escalão. Joseph Goebbels e sua esposa Magda decidiram que não haveria amanhã para eles ou para seus filhos. Eles seguiram o mesmo caminho sombrio rumo à autodestruição. Assim, terminou o Terceiro Reich. 6 crianças mortas. Esse foi o resultado da decisão de Magda e Joseph Goebbels. Eles utilizaram cápsulas de cianeto com o auxílio do médico Ludwig Stumpfegger. O veneno agiu rápido. Após o ato, o casal deixou o bunker. Do lado de fora, ambos cometeram suicídio com tiros na cabeça. Os corpos foram colocados no chão e o pessoal do bunker ateou fogo. Com a morte de Goebbels, Martin Bormann assumiu o comando do abrigo subterrâneo. Ele era agora a autoridade máxima no local. Mas a liderança durou pouco. Bormann desapareceu permanentemente enquanto tentava escapar nos dias seguintes. Por que o bunker se tornou um túmulo de concreto? No papel, era uma fortaleza impenetrável, mas na prática, tornou-se uma armadilha sem saída. 2 de maio de 1945. Nessa data, as tropas soviéticas romperam as defesas do setor governamental de Berlim. A chancelaria do Reich não existia mais. O que restava era uma massa de ruínas fumegantes sob o céu cinza. Projéteis de artilharia pesada atingiram a estrutura, destruindo parte do abrigo superior. Ouve-se o som de botas sobre o entulho. Soldados do Exército Vermelho vasculharam o jardim entre os destroços. Em vários pontos, encontraram restos humanos carbonizados. A Organização de Contra-Inteligência Soviética, o SMERSH, assumiu o caso. Os relatórios confirmaram a coleta de fragmentos ósseos, um crânio danificado por impactos e diversas peças dentárias. A identificação começou logo depois. O dentista pessoal de Hitler, Hugo Blaschke, havia preservado registros minuciosos. No quadro, fichas técnicas e radiografias detalhadas. Keita Häusermann, uma assistente dentária que participou dos tratamentos, foi detida. Sob interrogatório pesado dos soviéticos, ela reconheceu e verificou os restos através desses registros. Mas o mistério estava longe de acabar. Os restos identificados foram levados para instalações militares em Magdeburg. Lá, permaneceram guardados em arquivos secretos por décadas. Documentos posteriores revelam uma rotina macabra. Os corpos foram enterrados e exumados repetidamente. As autoridades soviéticas queriam o controle absoluto de cada evidência física.
Nada poderia escapar da vigilância do Estado. A versão oficial da União Soviética era confusa. Durante meses, os comunicados foram deliberadamente ambíguos. Em alguns momentos eram diretamente contraditórios. Isso alimentou especulações por décadas. Surgiram teorias alternativas sobre fugas impossíveis. Na filmagem da época, nota-se: o local está cercado por arame farpado e guardas armados. As evidências eram conclusivas. Os restos físicos, a identificação dentária e os documentos do local confirmavam tudo. Adolf Hitler morreu no Führerbunker em 30 de abril de 1945. No entanto, o segredo soviético impediu que o mundo aceitasse o fato de imediato. A falta de transparência criou um vácuo de informação. O Führerbunker resistiu às tentativas de demolição total. Grandes blocos de concreto permaneceram intactos sob o solo de Berlim. Após a ocupação, o acesso foi selado hermeticamente. Toda a área ao redor ficou sob controle militar rígido do Exército Vermelho. Não havia margem para visitas. O local transformou-se em um espaço proibido e cercado por sigilo militar absoluto. O bunker maldito permaneceu lá embaixo, uma fortaleza de concreto transformada em cinzas. 1936. Esse foi o ponto de partida para a pura construção do que o mundo conheceria como o Bunker do Führer. Naquele ano, Berlim passava por uma modernização urbana acelerada para os Jogos Olímpicos de Verão. Como o complexo se tornou uma fortaleza impenetrável? O plano inicial era simples, mas a realidade da guerra exigiu algo muito mais sinistro. As obras começaram na chancelaria do Reich, o centro do poder político alemão. Operários expandiram e reforçaram a estrutura original. Nesse cenário, surgiu o Vorbunker, ou antecâmara do bunker. Era uma instalação rudimentar sob o jardim principal na Vossstraße. As paredes de concreto tinham apenas 1 metro de espessura. O acesso era feito por uma escada simples a partir do porão da chancelaria. À primeira vista, um abrigo padrão, mas na prática, apenas uma proteção temporária contra ataques aéreos comuns. Setembro de 1939. A guerra começou. Com o tempo, os bombardeios britânicos e americanos tornaram-se sistemáticos e pesados. Aquela estrutura de 1 metro de espessura tornou-se obsoleta. Em 1943, a Luftwaffe perdeu a superioridade nos céus. Hitler deu a ordem. Era necessário um abrigo mais profundo e resistente. O novo projeto previa uma conexão direta com o Vorbunker, mas com especificações técnicas sem precedentes. A empresa Rochtief assumiu o contrato. Engenheiros do escritório de construção da chancelaria supervisionaram cada detalhe. O canteiro de obras tornou-se um campo de exploração. Ouve-se o som constante de picaretas e britadeiras. Milhares de trabalhadores operavam em turnos ininterruptos. A mão de obra era composta por prisioneiros de guerra soviéticos, detidos políticos de campos de concentração e operários estrangeiros escravizados. As jornadas ultrapassavam 12 horas diárias. O cenário era de desnutrição severa e surtos constantes de doenças. A SS mantinha a disciplina com violência direta e execuções sumárias. Registros fragmentados e depoimentos de sobreviventes confirmam a tragédia. Dezenas de trabalhadores morreram durante as escavações e o levantamento das paredes. O custo humano foi ignorado pelo regime. O bunker do Führer atingiu 8 metros de profundidade. As paredes e tetos de concreto armado mediam entre 2,5 metros e 3,5 metros de largura. Era uma gaiola de aço e pedra enterrada viva. 18 salas compunham o complexo. Corredores estreitos e angulares conectavam os cômodos. Portas de aço herméticas selavam cada setor contra o mundo exterior. O sistema de suporte à vida era autônomo. Filtros especiais protegiam contra gases de combate. Tanques de água potável, geradores elétricos a diesel e depósitos de combustível garantiam semanas de isolamento total. A estrutura foi dividida em 2 níveis distintos. No nível superior, o antigo Vorbunker abrigava cozinhas, depósitos e alojamentos para funcionários auxiliares. Ali dormiam secretárias e pessoal administrativo. No nível inferior, ficava o coração do sistema. O complexo continha os quartos privativos de Hitler e Eva Braun. Ao lado, uma sala de conferências militares e a sala de mapas estratégicos para o alto comando. Não havia margem para erro. O complexo foi projetado para suportar o impacto direto das maiores bombas aliadas e ataques químicos em massa. Assim, terminou a construção da última fortaleza do Terceiro Reich. 850 metros quadrados de concreto armado.
Este era o tamanho do epicentro do Terceiro Reich nos seus últimos dias. O complexo contava com uma enfermaria completa e depósitos de armas carregados. Várias saídas de emergência levavam ao jardim da chancelaria. Mas o cenário era de ruína. Desmoronamentos causados por bombas bloquearam metade desses acessos nos meses finais do conflito. O design interno seguia uma lógica puramente funcional. Quartos pequenos, tetos baixos, sem janelas. As paredes tinham revestimento de gesso acústico para abafar o eco constante. A iluminação dependia apenas de lâmpadas elétricas, criando um ambiente onde o dia e a noite eram idênticos. No quadro, corredores estreitos e frios. A temperatura era mantida baixa pela profundidade da estrutura e pelo isolamento térmico das camadas de concreto. Móveis básicos ocupavam o espaço. Camas de ferro, escrivaninhas de metal e mesas de trabalho austeras. Hitler supervisionou cada detalhe da obra pessoalmente. Em suas visitas, ele exigia mudanças imediatas. Ele ordenou o aumento da espessura das paredes e o reforço das portas blindadas. Exigiu sistemas de ventilação capazes de filtrar ataques químicos prolongados. Onde estavam os engenheiros? Sob pressão constante. Hitler ameaçava com punições severas quem não cumprisse suas metas técnicas. Seu objetivo era claro. O bunker deveria resistir ao colapso total de Berlim diante dos aliados. Ele não via o local como um simples abrigo. Para ele, era o centro de comando das operações finais, ou o palco do seu fim. O escritório de Hitler continha mapas de grande formato e sistemas de rádio. Seus aposentos privados incluíam uma sala de estar, um quarto e acesso direto a uma saída de emergência. O layout unia comando militar e segurança máxima. Originalmente, o bunker foi feito para 30 pessoas por algumas semanas. À primeira vista, uma estrutura espaçosa, mas na prática, uma armadilha superlotada. No final de abril de 1945, mais de 40 pessoas viviam ali. Ministros, médicos, secretárias e guardas armados dividiam os corredores. A saturação aumentou a tensão interna. Ouve-se o som abafado das explosões na superfície. O confinamento prolongado e o ar artificial degradavam a saúde de todos. Conexões subterrâneas ligavam o bunker principal à chancelaria e ao Vorbunker. Durante os combates finais, projéteis soviéticos obstruíram vários desses túneis. O corredor principal continuava aberto graças a portões de metal reforçados. Eles serviam como a última barreira contra uma invasão por terra. Em janeiro de 1945, Hitler se mudou definitivamente para o subsolo. Ele acreditava que Berlim seria o cenário da batalha final. O que era um refúgio auxiliar tornou-se o lugar mais protegido da capital alemã. Dali saíram as últimas ordens do regime. Na filmagem da época, nota-se, a capital estava em chamas, mas o bunker permanecia intacto. Suas paredes de concreto foram projetadas para suportar explosivos de grande calibre. Elas se tornaram o limite físico do isolamento de Hitler e seu círculo íntimo. A fortaleza foi erguida com planejamento técnico, trabalho escravo e controle autoritário. Não havia mais caminho de volta. O bunker representava a queda de um poder que arrastou a Europa para uma guerra total. Assim, terminou a logística do regime. 2 de maio de 1945. Após dias de combate urbano ininterrupto, o Exército Vermelho tomou a chancelaria do Reich. As unidades soviéticas perfuraram o coração do distrito governamental de Berlim e esmagaram as últimas defesas alemãs. O complexo administrativo era um cenário de devastação. Prédios semidestruídos, jardins transformados em campos de crateras, restos humanos espalhados por diversos pontos das ruínas. A maioria dos oficiais nazistas de alto escalão já estava morta ou havia tentado fugir nos dias anteriores. O lugar estava quase vazio. Restavam apenas alguns prisioneiros e cadáveres abandonados. Onde estavam os líderes do Reich? Parecia que haviam desaparecido no caos, mas a resposta estava enterrada sob o concreto. As primeiras tropas a chegar pertenciam ao 79º Corpo de Fuzileiros da Guarda, sob o comando de Vassili Chuikov. Perto de uma saída subterrânea, os soldados localizaram restos carbonizados. Estavam enterrados superficialmente em uma cratera de granada. Mais tarde, esses restos seriam identificados como sendo de Adolf Hitler e Eva Braun. O processo de identificação foi confuso. Foram encontrados apenas fragmentos ósseos parciais, peças dentárias e pedaços de crânio danificados por explosões. A incineração tinha sido incompleta, a conservação era fragmentária. Dada-lhe a importância da descoberta, a contra-inteligência militar soviética, conhecida como SMERSH,
assumiu o controle total da investigação. À primeira vista, uma busca por sobreviventes, mas na prática, uma operação de coleta de evidências históricas. As equipes da Smersh trabalharam rápido. Elas recolheram meticulosamente todos os restos humanos, armas e documentos espalhados. Equipamentos de comunicação danificados foram apreendidos. Entre os itens confiscados, destacavam-se mapas com anotações manuscritas e registros de transmissão Morse dos últimos dias de abril. Tudo foi embalado em caixas de madeira e enviado para Moscou para análise detalhada. O fator decisivo para a identificação de Hitler foi o material dentário. As peças foram comparadas com registros existentes e analisadas por especialistas militares. Não havia margem para erro. Posteriormente, a equipe médica alemã ligada a Hitler foi interrogada. Entre eles estava Keita Häusermann, assistente do dentista Hugo Blaschke. No vídeo da investigação, nota-se o rigor dos interrogadores. Ela confirmou a correspondência exata entre os restos recuperados e as intervenções dentárias feitas no ditador. Dentaduras e pontes dentárias foram reconhecidas. A prova era definitiva, mas a verdade foi silenciada. Apesar da confirmação, as autoridades soviéticas emitiram comunicados contraditórios. Nos primeiros dias após a queda de Berlim, afirmaram publicamente que não havia evidências conclusivas da morte de Hitler. Semanas depois, relatórios internos reconheceram a identificação positiva. A informação nunca foi revelada abertamente ao mundo. Documentos do NKVD revelam o destino final. Os restos foram enterrados secretamente em Magdeburg após serem incinerados pela segunda vez. A localização exata permaneceu classificada como segredo de Estado. Essa estratégia foi uma decisão direta de Joseph Stalin. Ele considerava útil manter a incerteza como uma ferramenta política no pós-guerra. Na Conferência de Potsdam, em julho de 1945, Stalin mentiu para Truman e Churchill. Ele informou que Hitler poderia ter escapado de Berlim. Essas declarações contradiziam as provas que seus próprios serviços de inteligência já haviam coletado. Os relatórios da Smersh e do NKVD incluíam depoimentos de testemunhas oculares e evidências físicas conclusivas. Stalin preferiu o silêncio ao fato. Aqui, a história foi interrompida pelo sigilo soviético. 25 de outubro de 1945. As provas dentárias estavam nas mãos dos soviéticos, mas o mundo não sabia de nada. Stalin ordenou o sigilo absoluto. Por que esconder a morte do maior inimigo da humanidade? A resposta era simples. O objetivo era criar caos entre os aliados e plantar a semente da dúvida sobre o destino final de Hitler. Moscou queria ser a única dona da verdade sobre o fim do Terceiro Reich. À primeira vista, uma busca por justiça. Mas na prática, uma operação de desinformação em massa. Nos meses seguintes, a imprensa soviética lançou versões contraditórias. Em uma semana, Hitler morreu em Berlim. Na outra, ele fugiu para as da Espanha, América do Sul ou Ásia. Surgiram relatos de sua presença na Argentina, no Japão e até em mosteiros no Tibete. Faltavam evidências, mas sobrava impacto. A mídia internacional e as agências de inteligência ocidentais caíram na armadilha. Centenas de supostos avistamentos foram registrados em diversos países. A ambiguidade de Stalin dava força a teorias impossíveis de verificar. No quadro, fragmentos ósseos guardados em caixas escuras. O crânio atribuído a Hitler tinha danos que não batiam com os relatos das testemunhas. Nenhum pesquisador do Ocidente teve permissão para tocar naqueles restos. Tudo estava trancado em Moscou sob segredo de Estado. As peças dentárias foram jogadas em arquivos secretos. Elas ficaram escondidas por décadas. O crânio e outros restos permaneceram sob custódia da KGB, expostos de forma limitada apenas após a queda da União Soviética. Esse vácuo de informações criou o mito da sobrevivência de Hitler. Enquanto isso, os serviços de inteligência dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França empilhavam relatórios. Alguns colocavam Hitler na Espanha, sob a proteção de Franco. Outros o localizavam em colônias alemãs no interior da Argentina. O silêncio soviético alimentava o fogo das conspirações. Mesmo no Tribunal de Nuremberg, quando líderes nazistas juraram que Hitler estava morto, o mundo duvidou. Manchetes contraditórias dominavam as bancas de jornal. Uns confirmavam o óbito, outros detalhavam a fuga. Dentro da União Soviética, os restos mortais eram tratados como segurança nacional.
Em 1946, os ossos foram levados para Magdeburgo. Foram enterrados em uma base militar secreta. Mas isso era apenas o começo. 24 anos depois, em 1970, a ordem mudou. Antes de devolverem a base para a Alemanha Oriental, os soviéticos exumaram tudo. Os restos foram cremados até virarem cinzas e jogados no rio Elba. Não poderia sobrar nada. Nenhum túmulo. Nenhum ponto de peregrinação para simpatizantes nazistas. A destruição foi definitiva. Mas o mito já era incontrolável. Escritores e jornalistas lucravam com depoimentos duvidosos e rumores sem prova. A opacidade de Moscou servia ao sensacionalismo e à ideologia. Ouve-se o som de arquivos sendo trancados. A documentação capturada no bunker, incluindo as últimas transmissões de abril, virou segredo de Estado. Parte desse material desapareceu nos arquivos soviéticos e nunca mais foi vista. As ordens finais de Hitler e as comunicações de emergência foram apagadas da história oficial durante todo o período soviético. Eles tinham as provas, eles tinham os dentes, mas preferiram manter a ferida aberta como ferramenta política. 70 anos de ruínas e ocultação. Assim terminou o mistério fabricado. Em 1947, 2 anos após o fim, a fumaça da dúvida ainda não havia baixado. Aqui a história foi interrompida pelo segredo. 20 de maio de 1945. A guerra na Europa terminou, mas o bunker de Hitler continua de pé. As autoridades soviéticas tomam uma decisão definitiva. O complexo subterrâneo sob a chancelaria do Reich precisa ser apagado do mapa. Por que destruir um lugar já abandonado? O medo era o simbolismo. Os soviéticos queriam garantir que o centro do poder nazista não virasse um santuário. Mas na prática, o concreto era mais forte que a dinamite. Engenheiros do Exército Vermelho instalaram cargas explosivas em pontos estratégicos. O alvo era o Führerbunker e as estruturas conectadas. A superfície de Berlim já era um deserto de escombros, mas o subsolo permanecia intacto. Ouve-se o som das explosões ecoando pelas galerias profundas. A fumaça subiu, mas o resultado foi frustrante. O Vorbunker, mais raso e menos protegido, sofreu danos severos. Já o Führerbunker, enterrado a metros de profundidade com paredes de concreto armado reforçado, resistiu ao impacto. Apenas algumas salas desmoronaram parcialmente. A estrutura principal não cedeu. Os russos mudaram a estratégia. O local foi declarado zona restrita de segurança máxima. Soldados selaram as entradas com toneladas de concreto e entulho. Perímetros de monitoramento foram montados ao redor das ruínas. Na filmagem da época, nota-se: sentinelas armados impedem qualquer aproximação. O acesso ao interior tornou-se impossível. 1949. A República Democrática Alemã é criada e assume o controle do terreno. O novo Estado socialista adota uma política rígida: apagar qualquer vestígio material do nazismo. O Führerbunker era um problema político vivo no coração da capital. As ordens foram claras. Operários removeram os destroços visíveis e despejaram camadas de entulho e asfalto sobre os acessos. O objetivo era o esquecimento total. Mas o plano foi além da demolição física. Houve uma limpeza burocrática. Nos mapas oficiais, a rua Vossstraße teve as coordenadas alteradas. Os registros imobiliários deixaram de mencionar o bunker. Os eventos aceleraram. Durante as décadas de 50 e 60, a estratégia de ocultação virou uma prioridade de Estado. Documentos foram retirados dos arquivos públicos. Arquivos sobre o bunker foram classificados como material restrito ou destruídos. Ouve-se o barulho de máquinas de construção civil. O governo da Alemanha Oriental aprovou a construção de prédios administrativos e blocos de apartamentos exatamente sobre o antigo complexo. No quadro, apenas prédios comuns e asfalto cinza. A intenção era clara: neutralizar o valor simbólico do lugar através da rotina urbana. Nos registros da prefeitura, o terreno aparecia como um espaço comum, sem relevância histórica. Não havia margem para erros na narrativa oficial. Mas as medidas de repressão não foram suficientes. Mesmo sob camadas de concreto e prédios novos, a memória dos moradores locais resistiu ao silêncio do Estado. Aqui a história foi enterrada, mas não esquecida. 1970. Esse foi o ano em que o silêncio se tornou lei. Moradores locais e operários da construção civil que trabalharam no aterramento do local começaram a falar. Mas apenas décadas depois,
Eles relataram achados perturbadores durante as escavações, paredes internas que não constavam em nenhum mapa arquitetônico, câmaras seladas com concreto fresco, restos de ossos humanos misturados a pedaços de uniformes militares corroídos pelo tempo. Como os supervisores reagiram às descobertas? A ordem era clara. O medo era maior que a curiosidade. Segundo os testemunhos, os gerentes do projeto exigiam a remoção imediata de tudo o que fosse encontrado. Sem fotos, sem registros oficiais, sem perguntas. À primeira vista, um canteiro de obras comum, mas na prática, uma operação de limpeza de evidências. Alguns trabalhadores mencionaram inscrições nas paredes, palavras como perdido ou piedade gravadas no reboco. Esses relatos circularam em entrevistas clandestinas para jornalistas ocidentais, mas o governo nunca reconheceu nada. Na década de 70, a Alemanha Oriental endureceu o jogo. O regime temia o surgimento de movimentos neonazistas no lado ocidental. O bunker não podia virar um local de peregrinação. A solução foi o asfalto. Novos blocos residenciais subiram rapidamente sobre o terreno. Qualquer pesquisa acadêmica sobre o local foi proibida por lei. No vídeo, nota-se, a área parece um bairro residencial comum. Pesquisadores que pediam acesso recebiam apenas negativas. O assunto virou um tabu absoluto na historiografia oficial. Mas o som não pode ser apagado. Moradores locais passavam a localização exata de pai para filho. Alguns afirmavam ouvir ecos vindos do subsolo ao caminhar por pontos específicos. Relatavam ruídos metálicos durante manutenções de rotina. Eram indícios de vácuos e espaços vazios que o concreto não conseguiu preencher. Os anos 80 trouxeram novas reformas urbanas. Novamente, fragmentos da estrutura original ficaram expostos. Grande parte do complexo ainda estava intacta, protegida por camadas de terra e fundações recentes. Os operários receberam ordens diretas: selar qualquer abertura com concreto imediatamente. O trabalho não podia parar. A população não podia saber. No final daquela década, o apagamento era total. Edifícios administrativos e residenciais da Alemanha Oriental cobriram cada centímetro do solo. Não restava nenhum sinal visível do bunker na superfície. A estratégia de invisibilidade funcionou por décadas. Não havia placas, não havia mapas, porque ninguém perguntava. O medo de sanções políticas calava a boca dos moradores. Apenas uma pequena elite de especialistas sabia onde ficava o centro do comando de Hitler. O resultado foi um apagamento físico e simbólico. O bunker deixou de existir na memória oficial do Estado. Internamente, silêncio. Mas no exterior, a falta de dados alimentava teorias da conspiração. O mistério crescia conforme a informação era suprimida. 1989, o muro caiu. 1990, a Alemanha se reunificou. Mas nada mudou no terreno. O solo continuava ocupado por prédios residenciais. Não havia planos para escavações arqueológicas oficiais. O governo ainda temia que o local atraísse extremistas. A prioridade era a estabilidade social, não a verdade histórica. Foram 7 décadas de ocultação, demolições parciais e censura de documentos. Assim, terminou o século. O bunker era um fantasma sob os pés dos moradores. 1945. Esse foi o ano em que o centro do poder nazista submergiu. Por que o bunker de Hitler desapareceu do mapa? O local era o coração do regime, mas o governo alemão decidiu apagar cada rastro físico daquele endereço. À primeira vista, um bairro residencial comum em Berlim. Mas na prática, um túmulo de concreto escondido sob os pés dos pedestres. O processo de urbanização intensiva transformou o Führerbunker em um espaço invisível. Em termos de planejamento urbano, ele se tornou um não-lugar. Não existem placas de sinalização, não há portões de acesso, não existe qualquer reconhecimento oficial nos mapas turísticos da cidade. Na superfície, o cenário é monótono: prédios de apartamentos, árvores jovens e um estacionamento comum. Nada diferencia essa área de qualquer outro quarteirão vizinho. O solo foi nivelado e coberto com asfalto e grama. No quadro, o silêncio de um pátio residencial. No subsolo, a realidade é diferente. Grande parte da estrutura original permanece intacta. Paredes de 4 metros de espessura resistem ao tempo. O complexo continua protegido pelas mesmas camadas de concreto armado e terra compactada usadas para selar o local décadas atrás. Não houve uma demolição total. Houve um soterramento estratégico.
Essa persistência física contrasta com o apagamento da memória pública. Foi uma decisão deliberada. O silêncio institucional foi mantido por governos sucessivos para evitar que o local se tornasse um santuário para extremistas. Ouve-se o som constante do tráfego urbano acima das ruínas. A política era clara. Se ninguém pode ver, o lugar deixa de existir. O concreto continua lá, mas a história foi enterrada sob o peso da burocracia alemã. Depois, o isolamento aumentou. A descida proibida. 8 décadas depois, o retorno ao bunker revela o que o governo tentou esconder. O acesso é restrito e perigoso. Entrar ali é desafiar o Estado e a própria estrutura instável do subsolo berlinense. Aqui a história foi interrompida pelo concreto.